Hoje, vamos estudar a perseverança na oração e a coragem diante da perseguição, temas essenciais da Bíblia. Esses tópicos são especialmente relevantes no contexto do Império Medo-Persa, onde muitos enfrentaram adversidades. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 517 a orar sem cessar, mostrando a importância da oração constante. Além disso, em Romanos 1212, somos exortados a ser alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. A oração é um meio de sustentar a fé e a coragem, especialmente em tempos difíceis, como os vividos pelos hebreus. Refletindo sobre a coragem, vemos em Daniel 3 a determinação de Sadraque, Mesaque e Abednego diante da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego permanecem firmes, desafiando a ordem de Nabucodonosor. Sua fé não vacila, embora a fornalha aguarde. O rei furioso ordena que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. Sadraque e seus amigos não mostram medo. Antes de serem lançados na fornalha, os jovens afirmam que Deus pode salvá-los, mas mesmo que não o faça, não se prostrarão. Nabucodonosor, vendo a firmeza deles, se enche de raiva e manda que sejam amarrados antes de serem lançados. Os jovens são lançados na fornalha ardente e o fogo consome os homens que os jogaram lá devido ao calor intenso. Inesperadamente, Nabucodonosor se levanta, olha e vê 4 homens andando na fornalha. O quarto parece um ser divino. O rei, atônito, se dirige a seus conselheiros, perguntando como isso é possível, reconhecendo a proteção divina. Chama Sadraque, Mesaque e Abednego para fora e os vê intactos, sem cheiro de fumaça. A fé deles prevaleceu. O rei, admirado, exalta o Deus dos 3 jovens, proclamando que ninguém deve falar mal dele. Ele promove Sadraque, Mesaque e Abednego a altos cargos na província de Babilônia, reconhecendo sua fé. Essa história sublinha a importância da fé em momentos de adversidade e pressão, tal como viviam os judeus no exílio. Nosso estudo nos convida a refletir como enfrentamos nossas próprias fornalhas hoje em dia. Seremos firmes em nossa fé. Saindo da fornalha, os jovens refletem sobre a coragem que a fé lhes conferiu. Eles sabem que seu Deus é poderoso. O rei Nabucodonosor, admirado, exalta o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego diante de todos na corte. O rei declara que qualquer um que blasfemar contra o Deus dos hebreus será punido severamente. Sadraque, Mesaque e Abednego, agora em posições elevadas, tornam-se exemplos de fé e coragem. A cidade de Babilônia começa a perceber as mudanças no clima espiritual após os eventos da fornalha. Mais tarde, o decreto do rei Dário é promulgado, proibindo a adoração a qualquer deus que não seja o rei. Daniel, o colaborador de Dário, ouve sobre o novo decreto e decide manter sua prática de oração. Apesar do medo da perseguição, Daniel sabe que sua conexão com Deus é vital para sua vida. Daniel continua a orar 3 vezes ao dia, em fiel obediência a Deus, independentemente das consequências. A notícia da contínua oração de Daniel rapidamente se espalha entre os outros líderes da Babilônia. Os líderes conspiradores levam a questão a Dário, instigando contra Daniel por sua desobediência. Os conspiradores acusam Daniel de não respeitar o decreto do rei, apelando à sua ira. Dário, relutante, percebe que Daniel é um homem justo e admirado por sua integridade. Contudo, pressionado pela lei, o rei Dário se vê obrigado a cumprir o decreto que condena Daniel. O dia da condenação chega e Daniel é levado diante do foso dos leões, sua fé inabalável em Deus. Daniel é lançado no foso, mas seu coração permanece em paz, confiando na proteção divina. Na manhã seguinte, o rei Dário corre ao foso, ansioso para saber o destino de Daniel. Ao se aproximar, Dário chama por Daniel, temendo que não haja resposta devido à sua fé. Para a surpresa de todos, Daniel responde, testemunhando a proteção de Deus sobre ele. Dário, aliviado, ordena que Daniel seja retirado e imediatamente reconhece a grandeza do Deus de Daniel. O rei então emite um novo decreto, ordenando que todos na Babilônia respeitem o Deus de Daniel. Desta forma, a fé de Daniel se torna uma luz para muitos, inspirando a crença no poder de Deus. O exemplo de Daniel assim nos ensina sobre a necessidade de perseverança na oração em tempos difíceis. Devemos nos perguntar: estamos firmes em nossa oração e fé, como Daniel, mesmo diante da adversidade? Após ser lançado na cova dos leões, Daniel permanece em oração, confiando na proteção de Deus. Os leões, em vez de atacá-lo, ficam serenos ao seu redor, mostrando o poder de Deus sobre a natureza. Na manhã seguinte, o rei Dário corre à cova, angustiado, chamando por Daniel. Daniel responde com fé, assegurando ao rei que Deus o protegeu e não sofreu danos. O rei Dário se alegra e dá ordem para que Daniel seja retirado da cova e exalta o Deus de Daniel. Dário decreta que todos na sua terra respeitem o Deus de Daniel, reconhecendo seu poder.
O testemunho de Daniel leva muitos a glorificarem o Deus vivo, mudando corações na Babilônia. Este momento ressalta a importância da fé inabalável e do testemunho diante de adversidades. Daniel, mesmo em dificuldades, nunca deixou de confiar na proteção de Deus. O exemplo de Daniel nos convida a perseverar na oração, mesmo em momentos desafiadores. A narrativa de Daniel e a Cova dos Leões é uma poderosa lembrança da presença de Deus. Que possamos aprender a confiar inabalavelmente em Deus, assim como Daniel fez em sua vida. Após a saída de Daniel da cova, o rei Dário ordena que todos na Babilônia respeitem o Deus de Daniel. O rei Dário, tocado pela proteção divina, anuncia que a devoção ao Senhor será promovida em todo o reino. Daniel é exaltado no reino e sua autoridade cresce, mas ele sempre dá glória a Deus. Os inimigos de Daniel, mal intencionados, planejam novas armadilhas para desacreditá-lo diante do rei. Em meio a estes desafios, Daniel continua a orar, mostrando firmeza em sua fé. Esse testemunho nos inspira a manter nossa fé, mesmo diante de adversidades e perseguições.